TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, um programa feito com muito carinho, sempre trazendo para você muitas informações sobre arte, música, literatura, turismo, cultura, enfim. E você pode sintonizar a TVC em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. É uma alegria imensa poder chegar até a casa de vocês e ser recebida sempre com tanto carinho. Não conseguiu assistir algum programa durante a semana? Não se preocupe, toda a nossa programação está disponível no nosso site e também no Facebook e no YouTube. É só procurar por TV Correio da Manhã que facilmente você nos encontra por lá. O meu Instagram pessoal é Sandra Brito Writer. Venha conhecer nossas páginas e interagir com a gente também por lá. E no programa de hoje você vai ver uma entrevista com a escritora Cris Marques Ferreira, que vai falar com a gente sobre seu trabalho com a literatura. Uma visita ao belíssimo bairro de Jurerê, em Florianópolis. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da nossa literatura, Conceição Evaristo. É claro que você não vai perder o programa de hoje. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E o nosso giro pelo sul do país continua. Dessa vez vamos conhecer o badalado bairro de Jurerê, situado na capital catarinense. Além de belíssimas praias, Jurerê se destaca pela arquitetura. É lá que se encontra a chamada Miami brasileira. O bairro é dividido em duas partes: Jurerê Internacional, um empreendimento imobiliário famoso por suas residências, hotéis e comércio de luxo, e a porção leste do bairro que já existia, chamada de Jurerê Tradicional. Quando estivemos por lá, nos hospedamos no Jurerê Internacional e foi uma experiência maravilhosa. Acompanhem comigo essa viagem super especial. O bairro Jurerê Internacional é um dos espaços mais valorizados do litoral brasileiro. A praia ganhou fama internacional por seu alto padrão, pelos shows internacionais e também pelas visitas de famosos e pela ostentação. Nossa estadia ficamos no Jurerê Beach Village, um espaço excelente com ótimas acomodações e muita coisa para fazer.
fica difícil não querer aproveitar essa mordomia estando a poucos passos da praia. O termo Jurerê vem do idioma dos índios carijós, que nomearam o estreito canal entre ilha e continente de Ijurerê-Mirim, que significa boca d'água pequena. Em 1982, a empresa Habitasul comprou os direitos da área, dando início ao Jurerê Internacional. O projeto previa uma área de alto padrão residencial e de serviços que prezassem pelo compromisso ambiental e sustentável. Jurerê Internacional tem início na divisa com Jurerê tradicional, apenas por convenções sociais, pois não há divisa física. Os dois bairros compartilham inclusive a mesma praia. Dessa divisão imaginária, estende-se até o Forte de São José da Ponta Grossa, que nós veremos daqui a algumas semanas. O lado direito de Jurerê é constituído por casas de veraneio, hotéis e pousados, frequentado por famílias. Já o lado esquerdo é um bairro planejado de altíssimo padrão. Toda a área é tomada por mansões, onde é comum ver muitos carros importados. O calçadão de Jurerê Open Shopping é uma espécie de shopping a céu aberto, onde se concentram várias opções gastronômicas e muitas lojas. O bairro de Jurerê é bem planejado, arborizado e limpo. As mansões que lá se encontram, além dos carros importados e da badalação, deram a Jurerê Internacional o apelido de Miami brasileira. Os beach clubs abrem diariamente para diversão e shows com artistas nacionais e internacionais. O principal gênero musical é o eletrônico. No verão, a faixa de areia fica lotada e o mar calmo e limpo é um convite para o banho. À noite, são comuns as festas regadas por espumante ao som de batidas eletrônicas. Quando estiver visitando Santa Catarina, não deixe de dar uma passadinha nessa maravilha de lugar chamada Jurerê. Até o próximo passeio! O tom confessional e autobiográfico na Epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E nós vamos continuando aqui o Cultura na TVC, agora recebendo uma escritora muito querida aqui da cidade. Ela tem uma série de projetos que a gente vai conversar a respeito e eu tenho certeza que se você é daqui de Petrópolis, já conhece, já ouviu falar nessa pessoa simpaticíssima, linda, que hoje é a nossa convidada, a Cris Ferreira. Tudo bom, Cris? Tudo bom, Sandra. Obrigada por esse convite. Uma super honra estar aqui do seu lado nesse programa aqui,
respira cultura, né? Isso é fundamental. O tempo todo. Aqui a gente fala de cultura, de literatura, e a gente fica muito honrado em poder trazer aqui pessoas que produzem cultura, né? Como é difícil viver de cultura, né, Cris? Sem dúvida, eu acho que isso é uma questão que perpassa por diferentes esferas, né? Da questão da área cultural, seja na literatura, na música, nas artes plásticas, enfim. Eu penso que é preciso mesmo esse tipo de trabalho que você faz, fomentando a cultura local, trazendo para esses espaços e para as pessoas que estão nos assistindo o acesso ao trabalho de tanta gente que produz coisas boas aqui na cidade imperial. E que nem sempre a gente conhece. Como é difícil também, além do trabalho com a cultura, o espaço para divulgar, né, Cris? Às vezes a gente fica conhecendo pessoas de fora que lançam coisas e um escritor pertinho da gente, um músico que está lançando um trabalho bacana, a gente não sabe. Você acha que isso se deve a alguma coisa em especial? Olha, eu acho que assim, tem um ditado que diz, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde. Isso. Então, normalmente, a gente tem a tendência de achar que o que acontece nos grandes centros é sempre melhor. É evidente que o que ocorre, né, na cena cultural dos grandes centros, das capitais, tem uma visibilidade maior. O que não quer dizer que o que acontece, né, nas cidades menores, em comunidades ali periféricas, não tenha tanta qualidade. Mas eu acho que programas como o seu cumprem esse papel social de divulgação da cultura local, né? Então, assim, é fundamental que a gente perceba isso, que a gente dê a conhecer ao grande público o que de fato vem acontecendo, né? E hoje, com as redes sociais, a gente chega muito longe, né? Sim, é verdade. Sandra, eu tenho pessoas que eu nunca vi pessoalmente, mas que eu estabeleci contatos em Portugal, nos Estados Unidos, na Espanha. Então, a rede social também cumpre esse papel literal de rede, ou seja, de tecer esse encontro das pessoas. Agora fala para mim, lá atrás, a Cris pequenininha, ela já imaginava em algum momento trabalhar com cultura, trabalhar com livros? Como é que foi essa história aí na sua vida? Na verdade, eu desde criança, eu sempre quis ser professora, né? Eu dava aula para os meus alunos imaginários, eu já fazia livrinhos, eu recortava figura, amarrava os livros com barbante, dava aula, contava história, isso sempre esteve em mim. Certo. Então, ser professora é algo que sempre, assim, foi brotando, né? Com o passar dos anos. Então, aos 17 anos, eu tive a minha primeira oportunidade profissional no Colégio La Fontaine, né? Com a Lurdinha Fontaine, a Célia, que eram as diretoras nessa escola, que foi assim uma escola de vida para mim também. Então, comecei lá com 17 anos como auxiliar, com uma semana já assumi uma turma, não sabia nem rodar uma folha no mimeógrafo, mas elas acreditaram. E eu acho que assim, a gente precisa ser grato a esses inícios, né? Aquelas pessoas que acreditam na gente. Então, assim, a Lurdinha e a Célia viram em mim uma professora em potencial e hoje eu estou aqui, né? 38 anos depois, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo e com a mesma fantasia daquela menina lá atrás, né? Da Tininha, que gostava de brincar, de dar aula, escrevia nas portas do armário por dentro, pegava cotoco de giz na sala de aula na hora de ir embora e passava dever para os alunos. Acho que por isso que todo mundo brinca, sua letra é bonita, fiz muita caligrafia, brinquei muito de escrever nas paredes. Então, eu acho que assim, eu penso sim que é uma vocação, uma coisa que me faz muito bem. Eu acho que eu não me veria fazendo uma outra coisa. Tendo um outro papel, né? Agora, se bem que hoje eu estou fazendo outras coisas, mas que tem tudo a ver. E você acha que uma coisa foi ligando a outra? Hoje você dá aula de história e também de literatura. Para que segmentos? Então, eu dou aula de história para 4º e 5º anos, né? Eu trabalho numa escola privada aqui da cidade, no Colégio Ipiranga. Fui professora da prefeitura por 26 anos, onde eu fui absolutamente feliz nas escolas por onde eu passei. E também dou aula de literatura para as crianças menores. E quando eu me aposentei, quando eu saí também de um cargo de coordenação e passei só a dar aula, que você sabe, Sandra, a gente fica muito absorvido no pedagogês quando a gente está só em escola. Mas quando eu me aposentei, fiz 50 anos, falei, agora está na hora de eu realizar os sonhos.
E aí eu comecei a fazer cursos, a me interessar e a pensar assim, agora eu tenho tempo para fazer o que eu sempre gostei. Então, ano passado eu concluí um curso, né, na Casa Tombada, em São Paulo, de literatura para a infância. Entrei numa oficina literária com a escritora Ana Cláudia Ramos, onde eu tive assim, a alegria de participar, né, de uma coletânea de contos, que depois a gente pode falar, que foi lançada ano passado, inclusive com lançamento aqui em Petrópolis, na Nobel, que foi um sucesso. E é isso, e tem outros projetos também envolvendo literatura, envolvendo museus, né, uma casa histórica, a Casa Stefan Zweig, onde eu já estou desde o ano passado fazendo parte do projeto educativo. E por tudo isso que você comentou com a gente rapidamente aqui, perpassa essa vocação, né, de contar histórias, seja em sala de aula, seja através do seu trabalho no museu, seja através dos livros. É bacana a gente perceber que às vezes aquele sonho lá de trás é aquilo mesmo que a gente vai seguir, né? Falta alguém dar aquela primeira oportunidade, acreditar no sonho. E como isso é difícil hoje em dia, né? Eu às vezes me pergunto por que para alunos de terceiro ano do ensino médio, que eu trabalho bastante, por que é difícil para eles falarem sobre a profissão que eles querem no terceiro ano do ensino médio. E a gente vê que lá atrás a gente já tinha um sonho, já tinha ali imaginando o que a gente seria. O que será que mudou nesse meio do caminho, hein? Você tem uma ideia? Assim, Sandra, eu estou nessa estrada do magistério há 37 anos, né? 38, na verdade. Veja, a criança com a qual eu trabalhei na minha primeira turma, né? Ela é totalmente diferente da criança hoje. Total, né? Não é? A criança e o jovem, né, e todas as pessoas hoje têm um acesso à informação muito mais dinâmico e rápido do que nós tivemos. É verdade. Hoje a gente percebe que as crianças não sabem esperar, já notou? Já. Eles não sabem esperar. Nós somos de uma geração que esperava uma carta chegar. Eu tinha amigos por correspondência, eu estudei na cultura inglesa e a gente trocava correspondência com pessoas de outros países para treinar o inglês. Então a gente tinha uma cultura da espera, você esperava as coisas acontecerem. Às vezes meses, né, Cris? Hoje as coisas são muito instantâneas. A gente comentava antes de começar a gravar, hoje se você põe um vídeo de 1 minuto, tem gente que não consegue ver, porque já acha que está longo. Está longo. Então é uma cultura do efêmero, né? E isso acaba afetando o quê? Porque hoje o jovem ele tem muita informação, tem muito acesso a um conhecimento que nós não tínhamos, porém, eles não desenvolvem uma maturidade para poder sistematizar isso tudo, sabe? Porque não é só absorver, é como que aquilo vai se sistematizando. E aí as escolhas vão se tornando mais difíceis, porque no momento que é tudo tão fugaz, né, o jovem se sente, às vezes, numa situação de não saber realmente o que fazer, né? Até porque ele, na minha perspectiva, eu penso assim, ele tem aquela dificuldade de entender que a profissão é algo para a vida toda, né? Não é uma coisa que você, se eu não gostar disso, eu troco amanhã. Quando você escolhe uma carreira, uma profissão, aquilo é para a vida toda e tem a vocação que muitos deles não têm esse questionamento e essa vontade de aprender, né? Como é difícil o papel do educador. Eu né? acho que assim, essa coisa da escolha da profissão é óbvio, né? A gente quer uma profissão para longo prazo, para você desenvolver ao longo de uma vida, o que também não impede que lá naquele meio do caminho você pense, não, eu quero mudar a rota. Isso também é absolutamente... Descobrir outras. Exato, isso é absolutamente, acho que também muito corajoso, né? Exato. Por exemplo, eu poderia ter me aposentado e ter vivido tranquila. Não, eu hoje... estou investindo em outros caminhos. Quero escrever, né? Faço parte também da Confraria da Poesia Informal, que é um grupo de poetas aqui da nossa cidade, coordenado pela Catarina Baú, que é uma grande produtora cultural também da cidade. Então, assim, eu poderia também ter me acomodado, e, no entanto, eu também estou buscando enveredar por caminhos que, assim, que por mais que eu sonhasse, eu não imaginava, né, Sandra? Isso mesmo. Você se expor... né? E você dizer, olha, eu tenho um livro, eu escrevi um livro, eu estou aqui, eu tenho algo a dizer, é também um ato corajoso. É um ato de coragem, né? E vamos aproveitar e falar. Quantas portas cabem numa porta? Do que fala esse livro? Então, Sandra, como eu te falei, eu faço parte da oficina literária, né, da escritora Ana Cláudia Ramos, que é uma escritora com uma longa trajetória, né, na literatura, tanto infanto-juvenil como adulta.
ela é carioca, e ela tem 2 grupos, 2 turmas de oficina de escrita criativa. E ano passado surgiu a ideia da gente se reunir. Por que a gente não se reúne e faz um livro juntas? Que né? legal. E aí ela deu esse tema. Olha, gente, nós temos que ter um tema para esse livro e o tema vai ser portas. Nada mais simbólico que uma porta, né? É verdade. Porque, na verdade, muitas vezes você tem que abrir portas, você, às vezes, na vida, precisa deixar a porta entreaberta. Muitas vezes você precisa trancar portas. Então, cada uma de nós, né, aí nós temos 18 contos, 17 alunas e um conto da nossa professora, né, da Ana Cláudia, e cada uma de nós criou uma história com o mote portas. Então, assim, tem porta de tudo que você pode imaginar. Tem porta física, tem porta sentimental, tem porta que é mais uma metáfora. E a minha porta, claro, como não podia deixar de ser, fala justamente de crianças, né, que precisam ser crianças, que moram num edifício onde tudo é proibido, e um dia eles resolvem dar um susto na síndica. E aí, quem quiser saber tem que Vai ter ler que ler o livro. Quantas portas cabem numa porta? Casa do Lobo. Onde que as pessoas podem encontrar esse livro, Cris? Isso. Esse livro ele já está disponível na Amazon, também no site da editora Casa do Lobo, que é uma editora de São Paulo. E eu queria só registrar uma coisa, sabe, Sandra? Esse livro ele foi feito com financiamento coletivo pelo Catarse. E todos os direitos autorais, Sandra, dos 18 autores, não vêm para nós. Como esse livro é um sonho de primeira publicação da grande maioria, né, das autoras que estão aí, nós resolvemos doar os nossos direitos autorais para a Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma instituição que faz um trabalho humanitário maravilhoso, não só no Brasil, como em vários países, especialmente na África. Então, quem compra esse livro não está só levando para casa muitas portas para poder abrir e fechar, não é? Está levando para casa também a certeza de estar colaborando com um projeto maravilhoso que é o Fraternidade Sem Fronteiras. Também está abrindo outras portas, né? Da oportunidade. Muitas portas, né? Exatamente. Essa é a ideia, Sandra. Que bacana. Você captou exatamente o que a gente pretendia. Muito bonito. Eu adorei a capa, não é? Não sei se dá para a gente mostrar bem de pertinho. Dá, olha lá. Olha, as ilustrações são do bonita. Jonatas Martins, que é um ilustrador super competente, é um gaúcho, né? Fez um trabalho maravilhoso. Cada Ficou um dos linda. Contos tem uma ilustração. Tem, né? Bem bonito. Eu estava folheando aqui. Isso. Bem bonito, gente. Isso. Bem ilustrado. Vou pegar uma aqui que, olha só. Todos eles têm bastante ilustração. A gente vai lendo e vai gostando também de observar como é bonito retratar também, né, a visão do escritor. Através do desenho. É bonito, exatamente. Né? É um outro trabalho que compõe junto com a literatura. É isso aí. Adorei. E aí, depois desse, o que vem pela frente como escritora? Então, como eu te falei, eu faço parte da Confraria da Poesia Informal, né, que é um grupo de poetas que se reúne, né, frequentemente para vários eventos. Ano passado, eu participei dessa para mim, foi a primeira antologia, essa aqui foi a 6ª, né, que foi a CPI da Inspiração, sentença Fomos Todos Condenados, e aqui tem 3 poemas de cada um dos poetas. E já estou na próxima antologia, né, que ótimo. Que vai ser a 7ª antologia, a Catarina vai lançar em maio, e vai ser, o nome dessa antologia é O Sorte, né? O Sorte. Que legal. E aí, faço parte também, Sandra, recebi um convite ano passado, a Loja Alfabeto, né, que para quem tem criança pequena, é uma loja de roupas, né, que tem em vários lugares do Brasil, nos shoppings. Eles agora têm um clube de leitura, que chama História de Vestir. Então, eles estão montando um time de escritores. E aí a criança, né, os pais assinam esse clube de leitura e todos os meses a criança recebe em casa uma caixa com um livro super bem ilustrado, uma história super interessante e uma roupa ou um acessório relacionado à história. Ou seja, a criança lê a história e veste a história. Então, por isso, História de Vestir. No 2º semestre deve sair a minha história, né?
um presente para o Theo. Ah, que Que legal. é linda, vai ficar muito bacana. Eu já estou aqui imaginando o que eles vão criar de acessório para essa história. Né? Nossa, que então, projeto bacana também, né? muito bacana. E estou lá na Casa Stefan Zweig, né? Que é uma casa histórica aqui na nossa cidade, onde viveu e morreu o grande escritor austríaco Stefan Zweig e sua esposa Charlotte Altmann. E lá eu desenvolvo um projeto educativo que é maravilhoso. Ele é voltado para alunos de escolas públicas. Esse projeto financiado por instituições alemãs, pela Embaixada da Áustria, e que esse ano também a gente vai abrir agora para as escolas privadas da cidade. Espero receber você e seus alunos lá. Ah, eu quero muito levar, tanto da pública quanto da minha escola privada. Estamos aguardando. Porque é bacana a gente conhecer aquele espaço, né? Ao mesmo tempo, quando eu estive lá, a gente esteve lá com a TV, a gente fez a matéria mostrando e tal, e também a gente fez trilhas literárias sobre ele. Sim. E as pessoas ficaram muito curiosas de ver, ao mesmo tempo que tinha aquele vazio no sentido de mobília, Sim. né? A gente se sente preenchido pela história, pela atmosfera, por tudo que aconteceu ali. É forte entrar ali, né, Cris? É muito forte. Quando eu recebo os meninos, já lá na entrada, antes de subir a escada, a gente já começa a fazer uma leitura, sabe? A gente começa a pensar assim, vamos fazer uma viagem ao passado, né? Vamos imaginar o que era isso aqui no ano de 1941, quando Stefan Zweig estava aqui, ou seja, outra cidade, não né? tinha nada. Então, assim, ele foi um homem que saiu da Áustria, ele era um sujeito, o maior escritor do seu tempo, que tinha interlocução com Freud, com Thomas Mann, e, fugindo da Segunda Guerra Mundial, vem morar. À época ele era o mais traduzido no mundo, né? No mundo, ele é de uma importância incrível. E aí ele vem viver com Charlotte, né, com a sua segunda esposa, nessa casa que ele chamava de bangalô. Então, quando os meninos chegam, eu digo para eles, vocês estão entrando num museu em que vocês vão ter que aprender a ouvir os silêncios, e enxergar os vazios, e se sentirem preenchidos por essa sensação que você fala. É exatamente isso. A gente não combinou, mas foi isso, né? Exatamente. A gente olha assim, naquele primeiro momento, parece que está faltando alguma coisa. Quando você começa a andar, você vê, não, está tudo aqui, não precisa mais nada, né? Exatamente. A história preenche todas as lacunas, todos os espaços. Exatamente. É muito lindo. E para quem não conhece, onde fica a casa? A casa fica ali na Gonçalves Dias, nas Duas Pontes, né, que todo mundo conhece. É logo uma das primeiras casas. Ela funciona de sexta a domingo. Gente, entrada franca. Isso. Tá? Vai lá, gente. Vai lá conhecer. É um espaço lindo, tem uma varanda maravilhosa, que tem mesas de xadrez para quem curte, para quem gosta. Tem um xadrez gigante no jardim, as crianças adoram. Totalmente instagramável. Instagramável. O pessoal adora tirar foto ali, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa conhecer, se apropriar dos espaços da nossa cidade. Quantas pessoas não sabem que aquele museu é um museu com entrada franca. Exato. Né? Porque a ideia do Stefan Zweig era essa, era um ideário pacifista. Ali é um memorial do exílio, né? A gente ali rememora essas pessoas que tiveram que sair dos seus espaços em busca de uma vida, né, melhor, no caso dele, né, que veio para o Brasil fugindo da Segunda Guerra, mas a gente passa, essa questão perpassa, né, do nordestino que vem para o sul em busca de uma vida melhor, ou seja, é para pensar nessas pessoas que se deslocam, que esse espaço está ali aberto também, né? Da importância. Dos sonhos, né? Exatamente. Procurando abrir portas. Abrir portas, exatamente. Agora, esse outro livro que você mostrou aqui, que a gente acabou não falando, ele também a gente consegue comprar, Cris? Diga para mim, CPI da Inspiração. Isso é da editora Bem Cultural, que é uma editora da nossa cidade, então você entrando no perfil, né, no site da editora Bem Cultural, ele também está à venda. Está lá. E em breve a Catarina está já programando a feira literária, né, de Correias. Provavelmente não, certamente, todos os livros da Bem Cultural estarão lá à disposição. Gente, viu? Com certeza, com certeza. Adora. Isso, com certeza. Ah, que bacana, esse aqui, inclusive, Cris, eu quero dar para você de presente. Opa! Viu? Muito obrigada, adorei. Todos condenados. A pena é escrever. É isso aí. Cris, muito obrigada por você ter vindo, adorei o bate-papo. Ah, querida, obrigada. É sempre muito bom poder trazer pessoas aqui, às vezes a gente conversa com os alunos, eu acho que no seu caso acontece isso também.
mas você escreveu um livro, parece uma coisa tão distante. Exato. Não, a gente tem que quebrar esse tabu, Exatamente. derrubar esses muros. A Isso. literatura é acessível, não é tão barato quanto deveria ser, Exato. mas ela é acessível. A gente tem que Isso. continuar consumindo livro, escrevendo livro e principalmente prestigiando aqueles escritores que fazem cultura aqui pertinho da gente. Exatamente. E que precisam desse espaço, precisam dessa leitura e precisam desse nosso carinho para continuar. Cris, muito obrigada. Agradeço Eu que demais. te agradeço esse convite e espero que a gente possa estar juntos mesmo, né? nessa caminhada, tecendo essa rede, né? De encontros com a cultura, com a literatura. Eu agradeço demais a você, ao seu público, às pessoas que estão nos assistindo e reitero aqui o convite, né? Visitem a Casa Stefan Zweig, leiam para suas crianças, leiam para vocês. A leitura é uma grande viagem, então eu penso que assim estamos juntas, né, Sandra? É isso. É importante a gente acreditar, né? E eu acredito na literatura, na arte, como uma forma mesmo de tocar as pessoas. Eu também, e é isso que a gente tenta fazer aqui. Cris, muito obrigada, até a próxima, querida. Nos deixe sempre aí atentos Com sobre qualquer certeza. novidade, que vai ser nosso prazer trazer você aqui de volta, Muito tá bom? obrigada obrigada. E você continua, porque tem mais programa pela frente. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial, pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. A nossa homenageada de hoje é romancista, poetisa e contista, considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras da contemporaneidade. Suas obras são marcadas pelo protagonismo feminino e pela denúncia de discriminação racial. Estamos falando da maravilhosa Conceição Evaristo. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em 29 de novembro de 1946 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi a segunda de 9 irmãos: Ademir, Aldair, Almir, Altair, Altamir, Maria Angélica, Maria de Lourdes e Maria Inês. Era filha de Dona Joana, uma lavadeira que estimulou a escritora a estudar. Conceição teve a infância e a adolescência marcadas pela miséria na extinta favela de Pendura-Saia, na capital mineira. Com 8 filhos para criar, a mãe permitiu que a menina, aos 7 anos, fosse morar na casa de um dos tios. Trabalhou como babá e faxineira enquanto cursava os estudos secundários em uma escola pública, aspirando à carreira de professora. Aos 17 anos, Conceição entrou no movimento da JOC, Juventude Operária Católica, um grupo que promovia reflexões sobre os problemas da sociedade brasileira. Em 71, terminou o curso de magistério, na época chamado Curso Normal, mas só conseguiu emprego como professora em 73, após prestar concurso público quando se mudou aqui para o Rio de Janeiro. Mais tarde, em 1987, a autora ingressou na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Graduada em Letras, seguiu carreira no magistério, cursando mestrado e doutorado e lecionando na rede pública fluminense até aposentar-se no ano de 2006. Quando já morava no Rio, Conceição Evaristo conheceu Oswaldo Santos de Brito. O relacionamento começou em 1976 e durou até a morte do marido em dezembro de 89. Foi deste relacionamento que nasceu sua única filha, a Iná Evaristo de Brito. A literatura.
Sua estreia na literatura aconteceu no ano de 1990, quando 6 de seus poemas foram incluídos no volume 13 da coletânea Cadernos Negros, publicação literária periódica que teve início em 78, com o intuito de veicular a cultura e a produção escrita afro-brasileira na prosa e também na poesia. Conciliando os trabalhos na docência, na literatura e na produção de conteúdos teóricos. Conceição Evaristo titulou-se como mestra em literatura brasileira pela PUC do Rio em 96, com a dissertação Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade. Depois, titulou-se doutora em literatura comparada na UF, defendendo em 2011 a tese Poemas Malungos, Cânticos Irmãos, em que analisou a poesia dos afro-brasileiros Ney Lopes e Edmilson de Almeida Pereira e também do angolano Agostinho Neto. Escrevivências. O minucioso trabalho literário de Conceição Evaristo é marcado pelo uso da metalinguagem e da junção de vocábulos que geram novas palavras e também novos significados. Sua invenção com a palavra volta-se sempre para a ancestralidade, raiz que recupera o passado e o entrelaça com a projeção ao futuro, fazendo brotar novos significados lexicais para além do texto. Os temas ficcionais e poéticos da autora são diversos, mas a poética de Evaristo é conduzida principalmente pelo eu lírico e personagens de mulheres negras. A autora cunhou o termo escrevivências para nomear seu procedimento narrativo, misturando invenção e fato. Escreviver é contar, a partir de uma realidade particular, uma história que aponta para a coletividade. Certa vez, ela escreveu: a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Segundo ela, o sujeito da literatura negra tem a sua existência marcada por sua relação e por sua cumplicidade com outros sujeitos. Temos um sujeito que, ao falar de si, fala dos outros, e ao falar dos outros, fala de si. Principais obras de Conceição Evaristo. Entre as obras mais importantes de Conceição Evaristo estão Ponciá Vicêncio, um romance de 2003, Becos da Memória, um romance de 2006, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, de 2008, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, livro de contos, de 2011, Olhos d'Água, outro livro de contos, de 2014, Histórias de Leves Enganos e Parecenças, conto e novela, de 2016, e Canção para Ninar, Menino Grande, o romance, de 2018. Dentre os muitos prêmios recebidos pela escritora estão o Prêmio Camélia de Liberdade, de 2007, o Prêmio Ori, também de 2007, o Prêmio Jabuti, em 2015, e o Prêmio de Literatura do Governo de Minas Gerais pelo conjunto de sua obra em 2018. Ainda em 2018, Conceição Evaristo tentou ser a primeira mulher negra a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Apesar do apoio popular, que gerou 2 abaixo-assinados com milhares de assinaturas, os membros da ABL decidiram não eleger a escritora para ocupar a cadeira número 7, que, aliás, tem como patrono o escritor abolicionista Castro Alves. Seria um encontro perfeito entre o poeta abolicionista e uma das mais importantes vozes negras da atualidade. Vamos ler juntos um poema de Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos corações do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome.
A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recorre em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Conceição Evaristo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa grande dama da nossa literatura, uma escritora ímpar que usa sua voz para denunciar a desigualdade e a discriminação que há séculos assolam o nosso país. E você, quem gostaria de ver por aqui? Semana que vem eu espero você para mais um Trilhas Literárias. Até lá! E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelos comentários nas redes sociais e pela audiência. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.